Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da nossa empresa aqui no Centro Histórico de São Paulo. Bem, você já sabe que esse programa que você está assistindo pelo SBA, pelo canal do Boi, daqui uma semana ele vai estar lá no YouTube. Então, se por acaso você perdeu ou não entendeu direito, quer ver de novo, ou enfim, você vai lá no YouTube, na página Programa Mercado Futuro, e você pode assistir o dia que quiser, a hora que quiser, quantas vezes quiser. E estando lá, não deixe de visitar o outro canal que eu tenho, que é o Direto da Bolsa. São artigos, são comentários mais curtos, mas eu acho que legal e que você devia dar uma olhadinha. Bom, o assunto do programa de hoje é fundamental na vida de brasileiros, principalmente que o brasileiro, se eu tiver errado, o meu entrevistado vai me corrigir já já. Por exemplo, o brasileiro, quando vai comprar uma coisa a prazo, ele, por exemplo, eu já vi isso, o cara vai comprar um liquidificador, custa R$ 100, sei lá se custa isso, aí mas naquela loja faz em 24 prestações de R$ 8, ou de 10, ou de R$ 12. Ou seja, ele vai pagar 2 ou 3 objetos que ele vai comprar. Mas nós, brasileiros, parece que isso é um hábito brasileiro, não sei. Olha se a gente pode pagar a prestação. Não se está pagando 3 geladeiras, 4 televisores, por aí. O que conserta esse tipo de comportamento? Um negócio chamado educação financeira. Como é que a gente lida com o dinheiro? Esse é o assunto do programa de hoje. Meu entrevistado é um educador financeiro, André Bona. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Isso que eu falei é verdade, né? É verdade, Antônio. Primeiro, eu que agradeço o seu convite, tá? Um Imagina. prazer vir num canal tradicionalíssimo desse aí que fala de Oh, mercado vamos. financeiro. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, eu também. Mas então vamos falar, Vamos como é lá. que é? O brasileiro não tem educação financeira nenhuma. De fato, assim, a educação financeira no Brasil ela não é tratada desde a escola como deveria ser o ideal, né? Então você tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com as finanças, e as finanças é uma coisa que a gente lida do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, e além disso, na verdade. Então, essa falta de contato ou de pensar um pouco sobre finanças e seguir a rotina sem maiores preocupações com relação a isso, cria uma série de dificuldades ao longo da vida do indivíduo que dificultam o processo dele alcançar as metas e os objetivos que ele tem, sejam pessoais ou familiares. Como é que começa essa educação financeira? Uma vez eu tratei de um assunto, não vem ao caso explicar todo ele, mas eu conversei com alguém que me disse que, por exemplo, o fato de você, eu estou falando para idade pequena, né, criança, Perfeito. o fato de você dar uma mesada é uma maneira de você incentivar a criança a começar a pensar em como tratar o dinheiro? Não? Sem dúvida, essa é uma das maneiras, porque na verdade esse processo de decisão financeira ele sempre envolve uma escolha. Então, quando você dá uma mesada para uma criança, essa criança vai começar a fazer escolhas com aquele dinheiro. Então, ela começa a pensar se vale a pena ela ter um gasto e um prazer imediato ou postergar para ter um prazer um pouco melhor ou que ela deseja mais num momento um pouquinho mais futuro que ela tem que segurar a ansiedade dela. Então, daí, dessa educação, digamos assim, inicial disso, de fazer escolhas, começa você ter o processo de formação e educação financeira de uma pessoa a partir da infância. Eu não sei, eu tenho a impressão que nós no Brasil, quer dizer, eu não posso falar que eu não sei, mas as pessoas não sabem, por exemplo, o que é taxa de juros. Né? Eu fico chocado, André, quando você vai num lugar qualquer comprar alguma coisa e o cara fala assim, é caneta, né? Ah, você pode pagar o cartão em 3 vezes sem juros. Não existe dinheiro sem juros. Não existe. Na Está verdade, embutido, não é isso? com certeza, certamente. Então, assim, o dinheiro tem valor no tempo, né? Então, por exemplo, se você compra algo hoje por R$ 100, daqui a um ano ele não vale R$ 100. R$ 100 não compra a mesma coisa. Então, por isso que se diz que o dinheiro tem valor no tempo. Então, se ele tem valor no tempo, toda vez que é feito um parcelamento sem juros, o juros está embutido na compra, ele já foi calculado pelo comerciante, pelo quem está fazendo a venda de uma maneira geral. Então sempre é importante, uma das coisas importantes é você manter um controle financeiro de forma que você evite usar o dinheiro que você ainda não tem. E o parcelamento é isso, é usar um dinheiro que você ainda não tem, é alavancar. Alavancar é um bom exemplo, né? Eu fico assustadíssimo, não é bem a educação financeira agora, mas quando eu vejo as empresas brasileiras, está alavancada 4 vezes.
é o que? Ela já gastou 4 vezes mais do que ela vale, é isso? É exatamente isso. É lógico que Uau. quando você tem você tem os níveis de endividamento das empresas que cada setor tem uma razoabilidade para esse endividamento. E a empresa pega aquele recurso para fazer mais dinheiro. É diferente de uma pessoa, né? Uma pessoa ela pega aquele recurso para consumir, para subsistência e para realizar projetos pessoais. Então, raramente a pessoa vai se endividar para produzir mais dinheiro. Então, essa é uma diferença crucial entre o endividamento da empresa e o endividamento do indivíduo, né? Duas coisas eu quis te falar. Primeiro, como é que você faz um orçamento, por exemplo? Sei lá, você ganha X, se tem que marcar no papel, você já fala já. Ou seja, tem que prever, enfim. E outra coisa, eu estava rindo, porque nós estamos aí com vários feriados aparecendo aí, nesse mês de novembro, e eu vim para cá hoje de manhã num carro, e o motorista me disse o seguinte, todo mundo reclama, mas quando tem feriado sai todo mundo de São Paulo. Eu falei, é isso mesmo, como é que sai? Eu falei, dinheiro de plástico. Está se endividando, é isso, né? Provavelmente, né? Bom, mas como é que a gente faz um orçamento? Bom, vamos lá. Ganho X, aí tem que marcar. Assim, isso é uma coisa que é muito básica. Todo mundo está cansado de ouvir falar que você tem que fazer um orçamento, tem que se planejar. Só que onde que eu vejo que todo mundo esbarra nisso, Antônio? Normalmente o que acontece com todo mundo, com quem está assistindo a gente, é o comportamento padrão. A pessoa vai lá, perde um tempo, faz uma planilha, coloca, relaciona os ganhos, os gastos, tudo, faz uma previsão de orçamento e vê que ali no papel, o papel aceita o que você quiser. Então ele vai, coloca ali e fala, ó, que maravilha, pronto, o meu orçamento está controlado, vai sobrar tanto todo mês, eu guardo. Só que normalmente o que acontece é que as pessoas não levam em consideração a realidade financeira delas do dia a dia. Então, o que significa isso? Significa que eu, por exemplo, sugiro que uma pessoa no primeiro mês ela não faça planilha de nada. Primeiro, ela documente o mês que ela está passando, para que ela tenha depois um extrato real do que é a cesta de consumo dela. Então, quando a pessoa faz primeiro uma planilha sem documentar exatamente aquilo que ela gasta, ela corre um sério risco de chegar na metade do mês, aquele planejamento que ela fez já ir por água abaixo e ela ficar extremamente desmotivada e desistir do planejamento. Então, isso que acontece na maior parte dos casos, é criar um orçamento que é uma obra de ficção científica, não serve absolutamente para nada, é uma teoria. Então, a minha sugestão é sempre que a pessoa documente um mês inteiro, anote todos os gastos, ou concentre no cartão para poder fazer o levantamento depois, e aí sim, de posse dessa realidade, ela começa a planejar os meses seguintes e o ano como um todo. Eu vou te contar uma coisa que me aconteceu ontem, que é um bom, não sei se vai dar tempo antes do intervalo, mas a pergunta fica aí. Eu estava vindo para São Paulo, e aí numa das paradinhas no sinal, eu vi uma fumacinha branca saindo do lado do meu carro. Ah, meu Deus. Bom, mas veio, tudo normal, não acendeu luz nenhuma, direitinho e tal. Só que quando eu cheguei aqui em São Paulo, parei na garagem, vi aquela água com cor meio de ferrugem, que é a água do radiador, né? Do radiador. Vazou, tive que encher tudo, o carro foi... Esse gasto, por exemplo, mesmo que eu tivesse uma planilha, que eu não tenho, como é que faz isso? Tem que deixar um dinheiro para os extras? Exatamente. Então, por isso é importante também ter o planejamento, porque à medida que você tem esse planejamento, você começa a compor o que a gente chama de uma reserva de emergência, né? Que é um capital que você vai ter, vai guardar, que ele não vai ter a melhor rentabilidade do mundo, mas o principal objetivo dele é ficar disponível em caso de necessidade. Então, nesses casos, veja, ter um problema num carro não é lá algo tão imprevisto assim. De vez em quando acontece. Então, assim, você não sabe quando vai acontecer, mas acontece. Então, uma coisa que, de certa forma, você ter uma proteção, um dinheiro que você vai acumulando ao longo do tempo, com a finalidade, primeiro, de proteger as suas finanças, né, garantir que o seu orçamento, o seu planejamento vai ficar intacto ao longo do tempo, é fundamental. Então, com uma reserva de emergência destinado para esse tipo de coisa, você vai lá sem sacrificar nada, resolve o problema e acabou. E vida que segue. No mês que vem já volta a recompor essa reserva de emergência e toca o barco. Essa é a função de uma reserva de emergência, que é a primeira etapa posterior à organização de um orçamento que a pessoa deve almejar. Tá bom, nós já temos um intervalo, André. Eu converso com o educador financeiro André Bona, está ensinando um pouco de coisa que a gente... Tem coisas que eu já ouvi, outras nem tanto, mas é complicado. Eu já fiz, por exemplo, isso que o André falou,
e sigo mais ou menos, eu fiz os gastos do mês, quer dizer, eu sei quanto eu tenho de contas para pagar, né, IPTU, essas coisas todas. Mas sempre dá uma desviadinha, mas já já a gente conversa, vamos ao intervalo, eu volto já. Bem, o programa é Mercado Futuro, o assunto é educação financeira, uma coisa que nós, de uma maneira geral, nós brasileiros não temos. Falando, eu converso com o André Bona, ele é educador financeiro. E André, como é que se, por exemplo, eu não tenho esse problema, mas tem gente que tem. Tem gente que tem um negócio de compulsão para comprar e tal. E o teu curso aí, a tua educação financeira, faz com que, aqui na Bolsa teve um curso uma vez, porque as pessoas são absolutamente doentes, elas gastam muito além do que tem, e depois não sabem como pagar. Isso é um problema muito sério, né? É um problema muito sério e aí tem um aspecto comportamental, né? Na verdade, quando isso acontece, que é frequente, na verdade, muitas pessoas passam por isso, você tem algumas situações que justificam isso. Primeiro é quando a pessoa tem o que eu chamo de déficit de consumo. O que é déficit de consumo? A pessoa fica muito tempo sem consumir por restrições, porque estava desempregado, alguma coisa nesse sentido, e aí quando vem aquele primeiro dinheirinho, ela está naquele afã de renovar o guarda-roupa, fazer essas coisas todas. Esse é um ponto que é até natural e compreensivo. Uma outra coisa muito importante a gente entender, que o controle de finanças pessoais ele não é feito para restringir a qualidade de vida de uma pessoa, é o contrário. O controle de finanças pessoais ele é feito para proporcionar qualidade de vida para uma pessoa. Então, dito isso, o que a gente tem que ter em mente é que a ideia de você ter uma boa conduta financeira, ela tem por finalidade te dar uma possibilidade de consumir melhor daqui um pouco. Então, na verdade, não é te restringir para que você não faça nada, vive igual um franciscano, não é essa a ideia. A ideia é que você racionalize isso para que você possa consumir melhor. E se você não entrar no processo de endividamento, o que vai acontecer? Você não vai pagar juros, e você não pagando juros vai te permitir comprar mais, inclusive, se esse for uma necessidade. Você vai, ao longo da vida, evitar uma série de custos relacionados a juros, taxas bancárias e tal, que vão te permitir comprar mais. Então, o que eu sugiro, assim, que a pessoa tenha muito em mente, é que toda vez que ela faz uma compra por impulso, ela está escolhendo empobrecer. Né? Ela está escolhendo. Então, pintou uma necessidade. É uma necessidade? Precisa ser agora essa necessidade? O meu processo de compra de determinadas coisas, uma coisa um pouco mais cara, uma coisa assim, pode levar meses. Né? Às vezes eu quero trocar o meu computador, 6 meses para pensar e escolher o modelo e não sei o quê, entendeu? Então, assim, e faz diferença na prática? Não, não faz diferença. Então é racionalizar para consumir melhor no futuro. A dona de casa, eu estou falando um pouco da minha mãe, mas não é ela a única, eu já vi outras pessoas fazerem. A dona de casa, de uma maneira geral, na compra de alimentos nos supermercados, elas se mostram educadas, me parece, financeiramente. A opinião vai ser a sua. Por exemplo, nas proteínas animais, carne bovina, carne suína, carne de aves. Eu estou cansado de ver, porque eu faço supermercado em casa, a dona de casa, se a carne bovina está muito alta, cara, e a suína realmente tem um preço bom, ela não pensa duas vezes. Carne é carne. Isso é educação financeira. É o mesmo produto, né? E, quer dizer, com as mesmas qualidades, sei lá, proteína animal. Ela compra o que cabe no bolso. Essa é uma maneira educada de se comportar. Né? Essa é uma atitude, uma conduta realmente louvável, digamos assim. É lógico que tem alguns pontos ainda que eu acho que vale a pena as pessoas pensarem. Por exemplo, às vezes quando a pessoa vai fazer lá a planilha de custo, ela olha lá um item e começa a falar, não, eu preciso cortar. Aí ela começa a cortar um monte de item que é baratinho, que não representa nada, mas que ameaça a qualidade de vida dela. Então eu não sugiro que faça isso. Por exemplo, sabe aquele aplicativo que você vê filme, série? Então, aquilo é muito barato. De repente é um lazer barato para toda uma família, que a pessoa se cortar aquilo vai ter um problema. Mas de repente a ideia é você pegar os custos maiores dos maiores para os menores e atacar os maiores, porque uma economia de 5 ou 10% ali pode ser muito mais significativo do que um custo que você vai tirar uma coisa que melhora a sua qualidade de vida e inclusive te economiza não tendo que gerar outros custos de lazer. Então isso é o uso racional. Com relação à dona de casa, como ela está lidando sempre com os preços de mercado, ela é quase uma bolsa, né? Então ela está transacionando sempre, ela sabe quando um ativo, né? quando um produto está acima
o melhor do preço e faz uma escolha consciente. Isso é excelente também. Em alguns outros casos, Antônio, existe o custo do tempo. Né? Então, por exemplo, existem aquelas famílias onde os dois trabalham fora e o custo do tempo torna-se mais significativo do que olhar 2 ou 3 mercados para escolher a carne mais barata. Okay. Então, neste caso, resolver rápido pode ser mais barato do que procurar o produto mais barato. Interessante também. Tem coisas assim, é difícil, eu acho que é um pouco preta-porter, né? Quer dizer, cada um tem que ter não dá para ser uma coisa para todo mundo, cada um tem que ter individualizado, isso que eu quis dizer. Por exemplo, eu tenho que trocar o celular agora, mas já estou há quase 6 meses olhando, porque evidentemente que eu quero o mais caro que tem tudo claro. E tal, mas eu não acho que vale a pena, até porque tem um exemplo aqui, entre amigos aqui no trabalho, comprou um baita celular, sei lá quantos gigas e tal, em prestações. Aí uma salafrário roubou, aí teve que comprar um celular de qualidade inferior, só que está pagando 2. Tá? Então, você tem que pensar além do dia a dia, né? Você tem que... E tem coisas que você não... Por exemplo, a maioria dos brasileiros eu acho que não consegue comprar uma casa à vista, ou comprar um carro à vista. Esse aí tem que fazer. Quando você tem que fazer uma prestação, o que você tem que olhar com muita atenção? Você tem que olhar a taxa de juros, né, que você está pagando, porque isso vai impactar no valor total que você vai pagar por aquilo. Na verdade, né, os juros ele é um custo que você paga por antecipar um desejo que você ainda não poderia adquirir. Então, o quanto você está pagando a mais para realizar esse desejo hoje? Com relação à casa, tem uma questão interessante que às vezes uma pessoa entra no financiamento de 30 anos ou 30 e poucos anos, sendo que se ela economizasse no período, ela poderia talvez juntar esse patrimônio em 12 ou 13 anos. Então, isso faz sentido. E muitas pessoas falam assim, mas aí eu vou ter que morar de aluguel, né? Mas morar de aluguel é jogar dinheiro fora. Tudo bem, eu concordo que seja, mas quando eu faço um financiamento, a parte dos juros do financiamento também é jogar dinheiro fora. Então, muitas vezes é importante fazer uma conta de qual aluguel é mais caro, o aluguel do imóvel ou o aluguel dos juros, do dinheiro. Né? Então, isso é uma coisa. E no carro também é a mesma coisa. Então, o que eu sugiro, numa forma geral, é que a pessoa, primeiro, ela tem que ter a reserva de emergência dela, que tem que ser entre 6 e 12 vezes o custo de vida mensal, para suprir emergências, necessidades. Um ano, né? De 6 meses a 1 ano. Aí tem gente que tem um nível de vida que encurta isso, aumenta, é muito pessoal. E você vai montando uma outra parte de investimento ali, muito em volta dessa reserva de emergência, justamente para os consumos. Né? Então ali você começa a se planejar para fazer esse processo aí. Isso muito antes ainda de você pensar na acumulação do dinheiro para aposentadoria, né? Que aí já é um patrimônio de longo prazo, que você vai utilizar investimentos vislumbrando longo prazo. O que nós brasileiros temos um problema que eu acho realmente complicado. Por exemplo, não dá para economizar na conta de luz, ainda mais com as bandeiras que temos agora. Não dá. Não dá para não pagar IPTU, quer dizer, o que nós temos de imposto é muito... Eu acho que a ideia de que é difícil você fazer um planejamento orçamentário é que tem algumas contas que não dá para se livrar, você vai morrer com aquilo de qualquer jeito. O que eu ia te perguntar é como fazer para guardar dinheiro todo mês. Mas você responde daqui a pouquinho, que agora é outro intervalo. Gente, eu converso com o educador financeiro André Bona. Eu estou começando a ficar angustiado com esse negócio de planejamento financeiro, porque acho que é angustia mesmo. Mas já eu volto para o André concluir aí o raciocínio. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, eu falo aqui do estúdio da B3, o assunto é educação financeira. E o André tocou o André Bona é o meu entrevistado, educador financeiro, e ele tocou num assunto antes do intervalo que eu acho legal, que é aquela aposentadoria que você tem que guardar para quando ficar com mais de 60, sei lá, 70 anos. Eu já vi cálculos, André, disso e é complicado. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona. Agora, cara, como é que você é jovem?
como é que um cara com a minha idade consegue pagar um seguro-saúde aos preços que eles são vendidos no Brasil? Pois é, então, essa, essa é uma situação que, na verdade, veja, todo mundo vai passar por isso lá na frente. Vai. Então não dá para você vir com a desculpa de que isso é um imprevisto, certo? Ok. Então quem está vendo esse vídeo agora e tem 40, 30, saiba que isso vai acontecer lá na frente, como acontece com os nossos pais também. Então, se isto é um fato, reforça mais ainda a sua diligência e obrigação de, ao longo da sua vida produtiva, acumular recursos para suprir também essa necessidade, porque não vai cair do céu, como não cai. Vai ter que morrer. Vai ter, vai ter. E isso não é imprevisto. Ajoelhou, tem que rezar. Isso não é imprevisto, é pertinente à vida humana, não tem jeito. Mas é que no Brasil é muito caro isso. É verdade. Eu não consigo entender. Você é economista também, não? Não, não sou economista. Vejam vocês, se não é um mistério. Quando a pessoa é jovem, tem 20 anos, 25 anos, o custo de seguro-saúde é baratinho. Mas um cara com 20 anos não fica doente, é difícil. Não, é raro acontecer. Quando a pessoa passa dos 60, 49, acho que começa, que pode ter um ataque cardíaco, pode, enfim, o seguro é mais caro. Na minha cabeça não entra, mas é que eu sou mal criado. Não, mas agora eu vou te interromper aqui. Imagina se fosse o contrário. O cara com 20 anos não ia nem ter emprego, ia mais do que o salário todo para ele poder pagar. O pai dele paga. Ah, então recorra ao filho. De um modo geral, por exemplo, eu só consegui guardar fazer alguma reserva financeira quando eu tinha 2 empregos, 2 trabalhos. Porque aí eu falo assim, ó, esse segundo não vou mexer, então eu tinha que viver com o primeiro. Tem alguma técnica para guardar dinheiro, por exemplo? Tem. O cara ganha 10 mil por mês. Ele tem que gastar 8. E guardar 2? Não tem conversa. 20%? Esse é o número ideal. O número 20%. mágico é 20%. É 20%. Porque aí a cada... Para tudo? Até para velhice? Exatamente. Porque olha só, se você acumula 20% do que você ganha, você em 5 meses está fazendo outro salário. Perfeito? Então, num ano, você já faz 2 salários, aí tem mais um pedacinho de 13º, etc., se for o caso. Então, já faz 3 salários num ano. Então, durante alguns anos, você já tem uma reserva de emergência formada. E aí, mais 2, 3 anos é muito. 2, 3 anos é muito? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco você já está com a reserva, já tá bem confortável. E aí, a partir daí, você começa o processo de acumulação. Porque também uma coisa é o seguinte, a pessoa ganha 10 mil. Onde a pessoa mais ganha dinheiro? Qualquer pessoa. Não é no mercado financeiro. O mercado financeiro é o lugar que você pega o dinheiro que acumulou para preservar. Para preservar e ganhar uma rentabilidade um pouco acima da inflação. Mas o que acontece é que a pessoa ganha 10 mil lá e de repente ela precisa elevar esse nível de vida dela porque o filho, não sei o quê, e o custo de vida dela aumentou. Então ela tem também que investir nela própria para que profissionalmente, seja empreendendo ou seja na própria carreira corporativa que ela optou, ela almeja alguma possibilidade de aumento dessa remuneração. Então, não existe investimento melhor de qualquer ser humano do que em si próprio. Né? O ganho que você tem em qualificação profissional, em cursos, em experiências, às vezes um curso fora e tal, esse tipo de coisa, te dá uma bagagem que te permite acelerar muito a renda e tudo mais. Então, também não dá para ficar numa zona de conforto. Não pode pensar, eu ganho 10, ou ganho 5, ou ganho 1000, ou ganho 20, não interessa, e vai ser assim para sempre. Não tem que ser assim para sempre. Aí vai de que cada um quer, almeja para o futuro, né, em termos de melhoria de qualidade de vida. Na verdade, as pessoas, hoje, o que o André está falando é a pura verdade. Hoje, por exemplo, para você ser professor universitário, por exemplo, uma universidade federal, você tem que ser pós-doutorado. Nem doutorado é mais suficiente, você tem que fazer o mestrado 2 anos, doutorado 4 anos e mais um pós-doc. O pós-doc não é obrigatório, mas é aceitar, gostam que seja pós-doc. Então o cara estuda quase 40 anos para fazer isso. Na inflação, por exemplo, a taxa de juros, vamos falar de taxa de juros. Por exemplo, a taxa de juros no Brasil já está 7,50. Se a inflação está 2,
Isso. O juro real está de 5. É, mais ou menos isso, fazendo a conta de padaria. Ainda é alto, né? É elevado, elevado. Na verdade, assim, uma outra coisa que muita gente, quando pensa em investimentos e vê essa questão de taxa de juros em queda, se preocupa assim, mas agora eu vou ganhar menos. Beleza. Mas a questão é, eu quero ganhar 15 com a inflação de 12 ou quero ganhar 9 com a inflação de 3? Na verdade, o que dá valor ao dinheiro, o que realmente valoriza é aquilo que é acima da inflação. Então é melhor ganhar 9 num cenário de 3 de inflação do que ganhar 15 num cenário de 11, 12 de inflação. Então o que importa de fato é o juro real que vai realmente agregar valorização naquele dinheiro que a pessoa possui. Então esse é um ponto importante. O juro real é muito mais importante do que o juro nominal. Não, o único país do mundo que se comemorava, lembra quando o Jornal Nacional dava a inflação? No último mês foi 45% no mês. As pessoas faziam festa. Eu lembro que os meus pais, por exemplo, era o seguinte, os dois eram assalariados ainda antes do Plano Real, né? E aí era o seguinte, quando saía o salário, minha mãe já ia para o mercado e meu pai pegava para já pagar rapidamente para fazer a compra do mês, comprar freezer, estocar, aquela coisa toda. Eu fazia isso porque era a época do governo Sarney. Os preços mudavam o dia inteiro, Exatamente. Né? Então você pegava o salário e você ia fazer compra tudo naquela hora, porque... Estocar era uma forma de proteger o valor do dinheiro, né? Você estocava para o mês inteiro, senão não daria mais para comprar de novo. Esses investimentos, por exemplo, só para me confirmar, porque nós temos 2 minutos de programa. Por exemplo, o melhor da coisa da vida é ter dinheiro, ponto. Dinheiro, papel. Mas investimento hoje no Brasil, com a queda de juros, etc, etc... Por exemplo, você tem imóvel, não tem liquidez, quer dizer, tem uma liquidez difícil, né? O que você sugeriria em termos de investimentos para quem tenha, uma pessoa que tenha lá sua poupança, não precisa estar com 80 anos de idade, enfim. Perfeito. Então, a escolha de investimento vai se basear única e exclusivamente naquilo que a pessoa precisa. Não é cenário econômico, é nada disso, é naquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, se você tem um dinheiro guardado, e esse dinheiro está dentro da sua reserva de emergência, lá, os 6 primeiros meses, 6 meses que você ganha, por exemplo, esse dinheiro tem que estar disponível em caso de qualquer necessidade. Então esse dinheiro tem que ser uma aplicação conservadora que suba todo dia, risco zero, ou próximo de zero. Então ali você vai investir num CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic, que é um dos títulos, é o título conservador do Tesouro Direto, ou um fundo DI, um fundo de renda fixa. Ponto. É isso que você vai fazer. Agora eu tenho um dinheiro que eu vou pagar o casamento da minha filha daqui 2, 3 anos. Ótimo, então eu posso comprar um CDB, um LCI, uma LCA de 2, 3 anos, com uma taxa melhor, com uma rentabilidade melhor, travado, que eu não vou resgatar antes em hipótese alguma, e eu ganho mais retorno por não sacar antes, e no longo prazo eu vou escolher os investimentos que vão compor os títulos do Tesouro IPCA, que corrige pela inflação na renda fixa, se a pessoa tiver um perfil de risco adequado, debêntures, e aí vai pensar em ações também, em fundos imobiliários, se isso for dentro do perfil de risco de cada pessoa. Então é mais ou menos isso. O imóvel, como aquele imóvel onde você reside, ele não é exatamente um investimento. Tá? Porque ele se valoriza, mas todos os vizinhos também se valorizam. Então você não consegue extrair o ganho, entendeu? Diferente do imóvel que você compra, um outro imóvel para alugar ou para, depois de uma valorização, tentar colocar o dinheiro ali. Mas aí tem o problema da liquidez, tem o problema da vacância, que às vezes não está alugado, aí você tem que pagar os custos, aquela coisa toda. André, boa conversa, nosso tempo acabou. Já você volta, não se preocupe, eu te convido para voltar aqui. Esse assunto a gente sempre tem que aprender porque é uma coisa complexa e exige uma certa disciplina, né? Que a gente não... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Muito obrigado pela tua atenção, pelas informações e até a próxima conversa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, até amanhã tem mais Mercado Futuro. Eu volto já. Tchau.